relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Então, baseado nisto, de que forma Deus, foi levando ele para que ele pregasse então sobre os 7 selos, aí é bem fácil entendermos. Ele disse: agora eu vou falar sobre as 7 trombetas, com a experiência que ele já vinha de saber que ele tinha que esperar a liderança do Espírito Santo. Ele não foi buscar em nenhum livro, vocês entenderam? Ele não foi buscar com ninguém. Ele esperou em quem? Ele esperou, ele disse: eu não vou tentar pensar nada. Simplesmente vou esperar até aquele tempo e deixá-lo revelar isto para mim. Amém? Quantos entenderam isso até aqui? Entenderam? Ele disse: eu vou deixar ele revelar isto para mim. Aí, então, ontem, ele disse, ontem, quando eu entrei no quarto e perguntei, desculpe-me, foi antes de ontem, quando eu entrei no quarto para tentar compreender, foi ali que o Espírito Santo abriu isto, para mostrar-me a razão pela qual isto nem seria proveitoso para a igreja desse tempo. Porque isto não tem nada a ver com a igreja, de modo algum. Isto o quê? Talvez vocês estão compreendendo. Isto o quê que ele disse? As 7 trombetas. Ele disse: as 7 trombetas. As 7 trombetas. Foi revelado para ele. As 7 trombetas não tem nada a ver com a noiva. Agora ele disse: Agora, os mistérios ocultos de Cristo foram totalmente revelados nos 7 selos. Então ele está dizendo, se vocês observarem, no 6º selo tem a revelação das 7 trombetas. É isso que ele estava dizendo. Então eu não vou pregar, e quero que vocês observem. Ele está dizendo: olha, o Espírito Santo me revelou isto. Isso revelou primeiro as 7 eras da igreja. Abriu as eras e colocou-as em posição, tanto com a história como com a Bíblia.
e colocou-as em posição como elas estavam. E nós encontramos na última era da igreja, sendo a era da igreja de Laodiceia, a qual era a mais corruptível de todas as eras da igreja, até mesmo desde a primeira de Éfeso, a qual foi uma grande era da igreja. E então, como aqui o Espírito Santo dando-me uma visão e vendo o que aconteceria, eu desenhei no quadro negro 2 anos atrás. Aqui está isto aqui em cima no desenho. Como é que a luz estava se desvanecendo da terra? O que seria exatamente a maneira como a luz vem sobre a terra, como o Evangelho, e como isso apareceria e se desvaneceria, não sabendo disto nesta ocasião, o que significava e como seria. Ele pregou, irmão, por inspiração. Muitas coisas ele pregou, você vê aqui, olha a inspiração, porque quando ele pregou sobre as 7 eras, em 1961, ele disse, olha como eu desenhei. Aí você vê as eras, né? Aí ele vai falar o quê? Aí ele vai dizer assim, mas, ele disse, o que significa, né, quando ele fez as eras, e viu aquilo, desenhou, pregou, colocou a história, ele disse, colocou a história, colocou na Bíblia, mas o grande mundo ecumênico teve um encontro com Roma. E Roma, a qual é a mãe de todas as organizações, o Papa, pela primeira vez na história, deixou o Vaticano e foi a Jerusalém. E há muitos lugares. Agora, Jerusalém é o antigo centro de toda a religião. Jerusalém. E neste antigo centro, o Papa de Roma, o qual tem sido o maior inimigo da igreja de todos os tempos. Olha para você ver os movimentos que estão acontecendo aí. O maior inimigo da igreja de todos os tempos. Partiu para visitar Roma. Ou, né, de Roma para a Palestina, Jerusalém. E como nós vemos, eu não sendo instruído, aí ele vai mostrar, irmãos. O profeta está mostrando, por isso que diz que é uma base. É uma base. Ele está falando sobre como ele teve a experiência para pegar as eras. Ele está falando sobre o livro de Apocalipse, né? Para você entender os capítulos, o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, até, entendendo? A Nova Jerusalém. Ele dizendo, veio as eras. Aí ele dizia, veio as eras, veio os selos. Aí ele disse, as trombetas, as taças, e as guerras, e tudo. E aí ele está dizendo, veja, quando eu preguei sobre as eras, ele disse, eu não sendo muito instruído, não conhecendo as palavras e como dizê-lo, eu sempre tenho ensinado em tipos, ele disse, em tipos. Como exemplo da natureza. A natureza sempre segue a natureza é de Deus. Então ele disse, aí ele vai dar um exemplo, quando você vir o tempo, quando o gado no campo, todos se reúnem em um canto do campo, tire sua linha de pescar da água, os peixes não vão morder. Então, dentro do assunto, irmãos, é interessante você observar a leitura e o que ele está dizendo. Ele está dizendo, viu, sabe por que eu pego a natureza? Porque Deus segue a natureza é de Deus, amém? Amém, irmãos? Ele está falando, a natureza é de Deus. Aí ele está dizendo, viu, olha a natureza, como que ela funciona. Se você vê que o gado está num cantinho lá, né? O gado está ali num cantinho, né? Parou ali, né? Está se reunindo, então é melhor você tirar a sua linha de pescar da água. Os peixes não vão morder. Você nunca vai pegar eles. Veja, o gado está descansando. O gado descansando aqui, que você pode ver, e os peixes que você não pode ver, está onde, irmãos? Está onde? Ixi, vocês falam baixo assim mesmo, né? Ou é a máscara?
Se o gado está reunido num canto aqui sem comer, os peixes que estão lá embaixo da água, que você não pode ver, está onde, irmãos? Isso, diga bem forte, está reunido também. Então você precisa ver os peixes reunidos para saber que eles estão lá? É só você olhar quem? Só você olhar o gado aqui, ele está dizendo, olha o gado aqui, porque tudo é natureza, ele está dizendo. Amém? Tudo é natureza, eles vão trabalhando em linha. Amém, irmãos? Olha que interessante. Ele disse aqui, ó, a não ser que acontecesse de cair no ninho de algum. Mas quando o gado está se alimentando, observe, ao mesmo tempo em que o gado o fizer isto, os pássaros também sobem para as árvores. Eles param de se alimentar. Veja, é a natureza. Ela toda se harmoniza. Olha, irmãos, ela toda tem o quê? Se harmoniza. Ela toda se harmoniza. Os pássaros, o gado, o peixe. Ele vai dizer, observe as abelhas nesse tempo. Estão zumbindo sobre seu mel, não o recolhendo. Toda a natureza trabalha junta. Portanto, como nós veremos, uma árvore deixa cair uma folha, muito em breve agora. Nos próximos 2 meses, a folha deixará a árvore. Está falando de qual estação aqui? Quem que sabe? Ele deve estar falando do outono, né? Ele disse, a vida, a seiva, descerá às raízes, e a folha da árvore se soltará e cairá no chão e apodrecerá. E o cálcio, o potássio, e isto que está na folha da árvore, apodrecerá na terra. O que acontece? A vida passa à frente disto, suga isto diretamente de volta em si mesma e trará aquela folha de volta. Aquela folha que você vê na árvore é outra ou é a mesma? Tá, mas como que ela foi parar ali? Ele disse, há uma morte, um enterro e uma ressurreição. Que coisa, né, irmãos? Né? Aí você tira aquelas folhas e a folha da árvore cai. Acabou a folha? Não. Ela é cálcio, ela é potássio, ela vai, apodrece e vai para a terra, não vai? Aí a vida vai lá para a raiz e faz o que com ela? Traz ela de volta. Aí na primavera ela aparece lá de novo. Lá. Morte, enterro e ressurreição. Foi isso que Jó estava vendo lá. Amém, irmãos? Toda a natureza, a lua, é a esposa do sol. Ela é o luminar menor. Então, também, que quando o sol se vai, na ausência do sol, a lua reflete a luz para a terra. Que disse que você quer ver como é o homem, olha para a mulher, né? A mulher reflete o caráter do homem. Então você vê ele dizendo a natureza. Agora olha isso aqui, irmãos. A lua reflete a luz para a terra, a qual é um tipo da igreja. Parou aí? Olha aqui. Por que o profeta tomou todos esses parágrafos aqui falando sobre a natureza? Quem que entendeu? Para que ele tomou? Para mostrar o que aconteceu na lua, quando o Papa foi lá em Jerusalém. Para mostrar que quando aquele eclipse começou a acontecer ali na lua, algo estava acontecendo aqui embaixo também. Ele não disse quando o gado se reúne num canto, é melhor você tirar a linha de pescar da água, porque os peixes também estão lá embaixo da água reunindo. Então, você quer saber se vai pegar peixe, você também tem que acompanhar a natureza.
Porque os peixes trabalham em harmonia. Amém? Então, ele está dizendo, a lua é um tipo de quem, irmãos? Da igreja. Olha como que a lua se movimenta, é o tipo da igreja. Olha o sol, um tipo de quem? O sol, um tipo de Cristo. Ele é chamado o sol da justiça. Tudo isso aqui, irmãos, para mostrar o quê? Ele vai dizer assim, ó, e o próprio fenômeno disto, quando ele disse aqui, ó, quando o Papa partiu, o antigo inimigo da igreja, quando o Papa partiu, o antigo inimigo da igreja, e veio a Jerusalém, o qual é o centro da igreja, a qual a Nova Jerusalém e a Velha Jerusalém, nós observamos, antes que o tivéssemos feito, houve um total escurecimento da lua. Agora mostra a foto lá para vocês verem, para nós vermos. Olha lá. Acho que tinha que ter uma foto melhor ou assim mais, mas dá para vocês verem, né? Acho que essa aí dá, né? Vocês estão vendo ali, irmãos? Quantas fases tem ali da lua? Uma, ó, começa ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7? Tem que ter, porque são 7 eras, né? E onde que está a 7ª ali? Está totalmente escura, por isso que não saiu da foto ali. Sem luz. Irmão, vocês estão vendo ali a foto? Esse foi uma eclipse que deu. Então o profeta está falando aqui, olha só, ele está dizendo assim, ó, que isso aconteceu exatamente no tempo, no dia em que o antigo inimigo da igreja foi em Jerusalém, o qual é o centro da igreja, a qual a Nova Jerusalém e a Velha Jerusalém, nós observamos antes que o tivesse feito, houve um total escurecimento da lua. Nos jornais, por toda a nação, como nós temos no quadro, foi mostrado como essa lua mudou de luz para as trevas. E o próprio fenômeno disto, que essa lua desenhou exatamente nos céus, a mesma coisa o Espírito Santo me fez desenhar aqui há 2 anos atrás. Vocês entenderam, irmão? Há 2 anos atrás, ele desenhou ali. E o Espírito Santo, se você vê o desenho original, ele colocou, no 7º mensageiro, ele colocou Elias. E o Espírito Santo, diante de toda a congregação, chegou ali e escreveu o quê? Escreveu Brana. Quantos lembram dessa passagem? Ele não colocou Brana, ele colocou Elias. Mas o Espírito Santo, diante da igreja, foi ali, a coluna de fogo, desenhou Brana, falando dos 7 mensageiros. Então, olha só. Quando foram 6 fotografias, eu coloquei a 7ª ali, porque a 7ª era da igreja, apenas uma sombra de luz. Agora você coloca aqui o profeta desenhou para eles verem. Isto é onde Jesus, a porta está batendo, mas se torna trevas completas. E que repercussão, ele disse, que mensagem de Deus mesmo, que estas coisas são a verdade. Testificou disto primeiro em sua palavra, olha lá, vocês estão vendo? Testificou disso primeiro aonde? Em sua palavra, certo? Então, pelo Espírito Santo na plataforma, e então declarou isto nos céus. Quantas vezes, irmãos? 3. 3 é perfeição, né? Não há nenhum engano nisto, de modo algum. Aqueles selos e eras estão perfeitamente em linha, perfeitamente. Deus dando testemunho por sinais sobrenaturais, maravilhas, com a palavra, a história, tudo colocado junto na era em que nós estamos
vivendo. Agora, é difícil para as igrejas verem isto. Então você vê que ele está alinhando as eras, como que o Espírito Santo, os selos, e ele diz, é difícil para as denominações verem isto. Eles sempre procuram pensar que você está tentando repreender o povo. Você não está. Está tentando advertir o povo. Não está tentando ser mal para eles. Está tentando afastá-los do mal. Não são as pessoas nas organizações. É o sistema no qual elas estão. Esse sistema, irmãos, é terrível. Que as está condenando. Pessoas honestas e sinceras são católicas, né? Protestantes, judias e outras coisas mais. São seres humanos. Pessoas sinceras, tanto católicas, como protestantes, como judias e outras coisas mais. São seres humanos. Mas eu estava pensando, irmãos, sobre o tal do sistema. Coisa terrível é o sistema. O sistema, né, humano. As freiras não vão para o convento para serem más mulheres. Elas vão para lá para serem boas mulheres. Elas estão tentando ficar mais perto de Deus. Mas é o sistema que as polui. Pessoas boas, pessoas que estão tentando chegar mais perto de Deus. Mas o que acontece? O sistema faz o quê? Ele diz, o sistema polui. As pessoas unem-se à igreja, não para serem más pessoas, mas para serem boas pessoas. Mas é o sistema da igreja que afasta da palavra e dos princípios que Deus estabeleceu para este dia. Isso é o que as tira. Eu estava pensando no plano de Deus, irmãos, mas tem o sistema, como o profeta diz, mas é o sistema da igreja. E se nós olharmos e vemos estas coisas e meditarmos, irmãos, nisso, pessoas que estão atrás do sistema humano, não atrás do sistema de Deus, é como nos dias passados. Qual que era o sistema de Deus para levar a arca? Se vocês estão compreendendo. Qual era o sistema de Deus? Para levar a arca. Para conduzir a arca. Tinha que ser nos ombros de levitas. Lembra que eles foram tentar trazer a arca onde? No carro novo, sendo puxado por bois? Deu certo? O que começou a acontecer? Trouxe morte. Os bois começaram a tropeçar. Usar um homem bom. Lembra? Um homem bom. Foi colocar a mão, morreu. Por quê? Porque Deus tem um plano, irmãos. Podemos dizer, Deus tem o seu sistema, o sistema de Deus. E o homem coloca o seu sistema. Agora, vamos lá. Agora recordem. Deus é a palavra. E a cada era, ele atribuiu a palavra para cada era que estaria na terra. Ele atribuiu na era da igreja. E os 7 selos revelaram a totalidade disto. Estão vendo? Amém? Então, o que os selos revelaram? A totalidade desta palavra que foi atribuída para cada tempo específico. Como lá em Zacarias, havia uma promessa que no tempo da tarde haveria luz. E houve luz. Amém? Agora, havia mistérios que ainda estavam ocultos. Apocalipse 10, nós encontramos no final da mensagem do 7º anjo que estes mistérios
que tinham estado ocultos seriam revelados. Apocalipse 10, do 1 ao 7. Observe, a razão é porque não tinha havido profetas durante esta era. Primeiro, né, teve Paulo, que era o alfa, né? O alfa e o ômega. O primeiro e o último. Vocês lembram disso, né? Então, olha que interessante aqui. A Bíblia disse que Deus não faz coisa alguma até que Ele a revele a seus profetas. Seus servos, os profetas. Está citando Amós 3. Ele não faz coisa alguma, ele tem os seus profetas. E a palavra do Senhor, em todas as eras, sempre vem aos profetas. Nunca a um sistema, nunca a um grupo. Deus nunca usou um grupo. Todas as vezes que algum grupo de pessoas se organizou, Deus o deixou, ele nunca retornou. Irmãos, grave isto, igreja. Irmãos, grave isto. Você vai ler as mensagens, você vai lembrar. Eu já li muitas vezes o profeta falar isso. Ele repete, 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 repete. Mas que hoje isso possa ficar vivificado em nós. Ele dizendo, todas as vezes que algum grupo de pessoas se organizou, Deus o deixou e nunca retornou. Ele disse, examine a história e veja se isto é certo ou não. Nós já o fizemos. Ele nunca lida com um sistema ou com um grupo depois que se organizam. Isto é contra Deus. Agora, falando da história, irmãos. Falando da história, falando das eras, falando das reformas. Falando da história, das eras, da reforma. Tá. Os luteranos se organizaram? Se organizaram, igreja? Tá. Quando eles se organizaram, o que aconteceu com Deus? Ele está dizendo, o que aconteceu? O que Deus fez? Deus os deixou e nunca mais voltou. Ele deixa e volta? Não, ele deixa e não volta. É como aquela vida que sai da folha, volta para a folha de novo. Quando aquela folha está seca lá no pé de milho, que nós já vimos isso, volta para a folha? Não. Ela segue em frente para ir até a semente. Amém? Vocês estão entendendo? Tá. A minha meditação é essa aqui, ó. Os batistas organizaram, irmãos? Vamos dizer amém? Sim? Deus o deixou? Tá. Os pentecostais organizaram? Deus os deixou? Agora, eles diminuíram o número deles de membros? Hã? Diminuíram, irmãos? Tem igrejas por aí que tem quantas pessoas? Olha quantas igrejas que tem aí, denominacionais. E quantas pessoas nas igrejas. E quantas igrejas se abrindo. Quantas denominações se abrindo. Tá, mas Deus deixou eles? Deus deixou, irmãos? Porque eles se organizaram. Tá, mas agora qual que é a forma de você saber que Deus os deixou? É pela quantidade? Pela quantidade, irmãos? É vamos dizer, pelo movimento? Como a maneira de saber que Deus os deixou? Porque se você descobrir, se você conseguir identificar, você saberá quando Deus também te deixou. Aí você vai, tá, mas eu não me organizei. Mas ele não deixou Sansão? Você continua a vida do mesmo jeito. A vida, as pessoas continuam vivendo e pensam que Deus está ali. Deus não está ali.
Como saber? Ele disse, pelo fruto você conhece a árvore. Pelo fruto você conhece a árvore. Pela vida que estão vivendo. Pela forma que está atuando. O mundanismo tomando conta. A política. Porém, ele disse, é contra Deus. Portanto, durante o tempo das reformas, vieram reformadores, como os 7 selos provaram que sucedeu. O que é os 7 selos, irmão? Quando fala dos 7 selos, nós vimos que quando ele foi pregar, os selos, o Espírito foi mostrando todos os acontecimentos das eras. Amém? Mas nos últimos dias agora, devia ser revelado novamente, porque nós encontramos na Escritura, em Malaquias 4, que deve descer uma unção para restaurar aquela fé original. E para trazer a fé do povo de volta ao Pentecoste original, a fé dos pais. Bíblico, né, irmãos? Malaquias capítulo 4. E nós tomamos o primeiro Elias da sucessão, tomamos o Eliseu que o segue, tomamos João Batista depois disto, o qual era o Eliseu daquele dia, e uma promessa para outro neste dia. Amém? Uma promessa. Agora, João Batista não foi o Eliseu de Malaquias 4. Vocês entenderam, igreja, o que ele quis dizer aqui? Ele foi o Eliseu de Malaquias 3. Agora, para entender ele dizendo aqui, né, você tem que saber a linguagem, você tem que entender o contexto. O que ele estava falando? Que João Batista não foi o Elias de Malaquias 4. Ele foi o Elias de Malaquias 3, mas ele está trocando o nome aqui. Jesus disse que sim. Eis que diante da minha face envio o mensageiro para preparar o caminho. Encontramos que ele era isto. Agora, ao fazer isto, ao encontrar essas posições, sabemos que todo o restante da Bíblia, inspirada por Deus, revela-nos que estamos no último dia. Então ele está trazendo para nós, por isso que eu disse que é a base. Vocês estão entendendo? É o quê, irmãos? É uma base. Então ele está dizendo, olha, vocês viram as eras, vocês viram como eu tive que buscar a inspiração, como que eu fui para o Arizona, como que os anjos vieram, como que teve a espada, teve o sobrenatural, como eu voltei, eu queria pregar sobre os selos, aí eu peguei as anotações de muitos e li muitos livros, mas o Espírito Santo não deixou usar as minhas ideias, os meus pensamentos, porque a Bíblia se tornou nova para mim. Como eu disse, ele disse que eu teria cometido um erro. Porém, ele vai dizer aqui, olha o que ele vai dizer aqui, agora. Ele vai dizer aqui agora, estamos no último dia. Essa é a razão porque Wesley não pôde tomar a mensagem de Lutero. Lutero estava em sua era da igreja. Wesley estava em sua era da igreja. Se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, eu pulei aqui, não pulei? Pulei, né? Pulei o 64. Vocês me ajudam, irmãos. Vocês estão lendo? Dá um grito aí, pastor, 64. Você não deixa eu passar. Qual que eu pulei? Vamos lá, amém. Vocês estão vivos aí? Vocês estão sendo abençoados, irmão? Vocês estão aprendendo ou não? Parece que vocês estão impactados assim, né? Depois eu vou sair fazendo pergunta com o microfone aí. Vamos lá. Vocês estão dizendo que estão aprendendo, né? Vamos lá. Olha isso aqui. Agora,
Se eu viesse com a mensagem de Pentecostes, eu estaria na era da igreja de Laodiceia, e isso não seria certo. Então você vê que às vezes, quantos já ouviram essa citação aqui? Levante a mão. Poucos? Lembra? Eu já citei aqui na igreja. Às vezes a gente cita meio isolado, não é assim, irmãos? Não é? Mas aqui nós estamos citando dentro de um contexto. Vocês estão observando como que ele vem traçando? Então ele diz, olha, então, nós temos as posições da igreja, das eras, das escrituras e tudo. Ele diz, então, se eu viesse com a mensagem de Pentecoste, eu estaria na era da igreja de Laodiceia. Isso não estaria certo. Essa é a razão porque o Wesley não pôde tomar a mensagem de Lutero. Lutero estava em uma era, a era da igreja. Wesley estava em outra era da igreja. Se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, isso não teria funcionado. Se Moisés tivesse vindo com a mensagem de Noé, isso não teria funcionado. Mas Deus, ele está dizendo, atribuiu ao seu povo de cada era uma escritura. E faz lembrar das mensagens que estamos falando sobre o drama. Amém? Sobre Maria. Maria sabia que aquela escritura era para aquele momento. Uma virgem conceberá. Amém? Agora, observe isto aqui. Então, ele disse aqui, né, Deus tem uma escritura para aquele tempo. E antes que a era possa vir à existência no tempo, então as igrejas estão com isto tudo confundido, que elas não sabem onde estão. Nós vamos ver lá na frente, que coisa maravilhosa que eu estava meditando aqui. Essa é a razão, olha só. Esta é a razão porque eles falharam em reconhecer Jesus Cristo, Jesus como Filho de Deus. Eles, suas tradições, tinham cegado os seus olhos, mas ele estava exatamente com as Escrituras. Você viu que ele estava cumprindo as Escrituras. Como hoje. As Escrituras estão sendo cumpridas hoje, exatamente ao pé da letra. Né? Está sendo cumprida as Escrituras, mas por que está cheio de confusão aí? Pelo mundo, né? Pelo sistema, tudo. Né? Veja bem, com os profetas foi a mesma coisa. Jesus disse, qual de vós e vossos pais não apedrejou aqueles profetas que foram enviados a vós? Então Deus envia seu profeta. E o profeta, o que ele é? É a palavra viva de Deus manifestada. Jesus disse, como podeis vós condenar-me por dizer, eu sou filho de Deus? E vós chamais, em vossas próprias leis, vós dizeis que aqueles a quem veio a palavra de Deus, os quais eram os profetas, vós os chamastes deuses. Está escrito lá. Eram deuses? Estava lendo hoje, eles chamavam de deuses, né? Estava lendo hoje lá, acho que a Manjão vai lembrar, que quando a arca foi lá quando no tempo de Eli, né? Eli e os filhos de Eli, Israel estava, né, vivendo naquele tempo, se afastando das coisas de Deus por causa do sacerdócio de Eli e dos filhos de Eli. Então a Bíblia conta que as pessoas estavam se afastando, né? E eles foram guerrear contra os filisteus e morreu. 400 mil homens morreram. E eles falaram assim, meu Deus, morreu 400 mil homens. Eu disse, nós temos que buscar a arca. Aí eles foram lá, irmãos, e pegaram a arca, lá na tenda do encontro, lá no tabernáculo. Pegaram a arca e levaram a arca para eles guerrearem lá. A Bíblia diz, quando a arca entrou no meio do arraial de Israel, eles gritaram tão forte que tremeu a terra. Israel gritou tão forte que tremeu a terra. Vocês podem imaginar isso ou não? Não, escuta, irmãos. Eles gritaram tão forte quando eles viram a arca chegando, que a terra tremeu, irmãos. Tremeu. Eu estava dizendo isso. Por isso que a arca tipifica a palavra. E quando você vê a palavra sendo revelada, você diz amém mesmo. Porque ela é a libertação para os filhos de Deus. Ela é a libertação para nós. Quando você vê a palavra sendo revelada, a sua alma diz amém. Amém.
Você diz, amém, agora eu vou vencer, agora eu vou lutar e vou ter vitória, porque eu tenho a palavra ao meu favor. Os filisteus, quando ouviram aquele grito, sabe o que eles disseram, irmãos? Os filisteus ficaram tão atemorizados, porque dizia, sabe o quê? Deus veio ao arraial. Olha o que eles falaram, irmãos. Deus veio ao arraial dos hebreus. Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Então ele disse, ai de nós! Ai de nós! Então nunca jamais sucedeu antes. No verso 8, ai de nós! Quem nos livrará da mão desses grandiosos o quê? Deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Você viu que eles tremeram dizendo... Eles ficaram atemorizados, porque eles sabiam, esses são os deuses. Então o profeta está dizendo aqui, né? A palavra, irmãos, quando vem, nós nos tornamos pequenos deuses, pequenos messias. Amém? Então o profeta está dizendo aqui, ó, olha o que ele vai dizer. As escrituras não podem ser quebrantadas, voltando lá para a nossa mensagem. Ele disse, então como vocês me condenareis? Eles eram uma parte da lei, eles eram parte da palavra de Deus, mas Jesus era o quê, irmãos? Jesus era a plenitude da palavra de Deus. Seu plano completo de redenção, a completa suficiência de Deus estava nele, naquele corpo ali. E agora, no decorrer das eras da igreja, eles fizeram o mesmo. Tenta entender isso aqui. E os 7 selos devem revelar todos os mistérios que foram omitidos durante esse tempo, porque estávamos sem profetas. E a palavra não vem a reformadores. O que ele fala ali, irmãos? Profetas. Profetas. É interessante essa base, irmãos. Você vê que ele está falando, ó, profetas. Agora capte isso aqui, ó. Profetas, você viu que está aí? Profetas. Anote aí, faz um círculo aí. Pega a sua caneta. A palavra não vem a reformadores. A quem? Profetas. Então a revelação dos selos, a revelação das eras, tudo que estava sendo revelado, era porque estava, ele está dizendo, é porque estamos vivendo no fim. Amém? Nós não estamos vivendo numa reforma. Nós estamos vivendo num tempo de uma restauração. Malaquias capítulo 4. Deus é imutável. Em Malaquias 3, disse, eu sou Deus e eu não mudo. A primeira maneira de Deus fazer qualquer coisa, essa é a maneira de Deus sempre fazer qualquer coisa. Deus decidiu que ele salvaria o homem pelo sangue derramado de um inocente, no jardim do Éden, e ele nunca mudou isso desde aquela época. Então ele está citando que Deus não muda. Ele não pode mudar. Nós tentamos por instrução, por edifícios, por sistema, por denominações, por éticas e tudo mais. Isso tudo falhou. Mas há somente um lugar onde Deus se encontra com um homem. E esse é sobre o sangue derramado do inocente. Somente pelo sangue. Essa foi a sua primeira decisão. Está vendo? Agora, nós podemos tomar uma decisão e no ano seguinte podemos pensar melhor. Nós temos uma melhor ideia a respeito disto. No ano seguinte, Deus não pode. Ele é infinito. Sua primeira decisão é perfeita. Vocês estão entendendo isso, igreja? Vocês estão? Essas pepitas, sua primeira decisão é o quê, irmão? Perfeita. Ele nada pode movê-la. Eu posso aprender mais. Nós somos o quê? Finitos. Eu posso aprender mais. Você pode aprender mais. Mas Deus não pode aprender mais. Ele é perfeito para começar. E, portanto, a primeira decisão dele, descanse sua alma nisto. Amém? Descanse a sua alma nisto.
O que a Bíblia diz é, outra palavra, ponto final. Deus terá de julgar o mundo algum dia. E os católicos dizem que ele o julgará pela Igreja Católica. Se for assim, qual Igreja Católica? Elas discordam umas das outras. Se vai julgá-lo pelos protestantes, qual igreja protestantes? Elas discordam umas das outras. E seria um pouco confuso. Ninguém saberia onde situar-se. Se os metodistas estão certos, os batistas estão perdidos. Se os protestantes estão certos, os católicos estão perdidos. Se os católicos estão certos, os protestantes estão perdidos. Mas a Bíblia diz que ele julgará o mundo por Jesus Cristo. E ele é a palavra. Então, ele o julgará pela palavra. E todas as denominações saem dessa palavra. Isso aqui é interessante. Para formar os seus credos. Eu só peço a qualquer um para provar-me onde eles tomam a palavra completa. Então eles pegam parte da palavra, vocês estão entendendo? Aí você tá, mas como é que a palavra, né? Como é que eles pegam a palavra para formar uma denominação? Da onde que eles pegam? Eles não pegam lá do inferno, eles pegam da Bíblia, mas eles não pegam Então sempre, irmãos, sempre o falso, sempre o anticristo, ele vai pegar parte da palavra para enganar. Eu estava pensando hoje, que acho que um irmão teve uma visão de um inseto numa árvore, chupando a seiva da árvore. Chupando a seiva da árvore, né? Aí parece que ele perguntou por Mão Brana, eu vi aquele inseto chupando assim, né? Numa árvore, chupando aquela seiva, tirando aquilo. Aí ele diz assim, Mão Brana, ele vive do quê? Aquele inseto, ele está ali sugando aquilo, é do inferno aquilo, ele disse, não, ele está sugando a vida da árvore mesmo. Olha, vocês entenderam, irmãos? Vocês entenderam ou não? Tá, aquele inseto está sugando a vida da onde, irmãos? Da árvore. Ele disse, mas ele vive da vida da árvore? Ele disse, sim. Mas que fruto que ele produz? Aquele inseto vive daquela vida, mas a natureza dele é que tem que observar. Ele está ali. Amém? Aí ele deu o exemplo. É como as árvores cítricas. Se tem um pé de laranja e está enxertado ali outras frutas cítricas, aquelas outras frutas que estão enxertadas ali, que natureza de fruto que elas vão dar, irmãos? Se é um pé de laranja e está enxertado ali, né, outras laranjas, bergamota, dá um exemplo aí, me ajuda. Laranjas, limão, outras, tá tudo ali, vivendo daquela vida cítrica ali, sabe? Porque elas são cítricas. Está enxertado ali, é um enxerto. Mas que tipo de fruto vai dar lá na ponta lá? Vai dar o da raiz ou não? Não. Mas vive dali. Então todas essas igrejas, irmãos, chamadas sistema, denominação, aí você fala assim, é falso. Como que você vai identificar o falso? É isso que o profeta foi bem claro aqui. Eu gostei disso. Vocês gostaram, irmãos? Você gostou disso aqui? Eu gostei disso aqui. Ó, vamos ler, nós estamos indo para o término aqui da leitura. Ele disse assim, ó, todas as denominações saem da onde, irmãos? Volta a ler de novo ali. Mas todas as denominações saem da onde? Dessa palavra para formar os seus credos. Eu só peço a qualquer um para provar-me onde eles tomam a palavra completa. Sempre, irmãos. Pega parte aqui. Pega parte ali. Põe os seus pensamentos. Põe as suas ideias. Põe os seus achos. Põe o seu penso. Como? Nós estamos indo para o final aqui, ó. Eles não, ele vai dizer assim, eles não podem fazer porque isto é controlado por um sistema de
Homens, onde se tem o homem? Deus nunca lidou com mais de uma pessoa de cada vez. Ele nunca nem mesmo teve 2 profetas ao mesmo tempo. Viu o que ele disse? Deus pode tomar um homem em sua mão. Ele não lida com você. Ele não lida com sua organização. Ele lida com você. Agora, vocês entenderam agora o 77? Eu vou parar aqui. Vocês entenderam o 77 agora? Sobre essa o quê? Vamos ler junto, diga todos sobre essa base. Nós chegamos aonde? A festa das trombetas. Os mistérios ocultos. Está profetizado que seria dessa maneira, portanto, isso tinha de ser revelado da maneira como foi. Mas para ser revelado nesses últimos dias, para cumprir exatamente o que eu acabei de dizer, o que ele acabou de dizer? Malaquias 4, Lucas 17, verso 30, como ele o faria, Hebreus 13, 8, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Hebreus 4, 12, a sua palavra é mais afiada do que espada aguda de 2 fios, é apta para discernir, e muitas daquelas escrituras que nos dizem, agora, se isto é desconhecido para algum de vocês, permita-me dizer que Deus sempre, a maneira como Deus é conhecido entre as pessoas, é por ser profético. Por isso que ele fez essa base. Vocês entenderam? Mostrou as eras, mostrou os selos, mostrou a experiência, falou sobre tudo isso aqui, das denominações e organizações e reformadores, para dizer o quê? A maneira, olha lá, irmãos, a maneira como Deus é conhecido entre as pessoas é por ser profético. Aí ele disse, os judeus, diga comigo, os judeus sempre souberam crer em seus profetas. Agora ele disse, agora nós, com essa base, é que nós vamos falar sobre a festa das trombetas. Qual base, irmão Brana? A maneira como Deus é conhecido entre as pessoas é por um ser profético. Ele não lida nem mesmo com 2 profetas ao mesmo tempo. Ele lida com 1. Profetas. Teve profetas durante as eras? Durante as eras, as 7 eras. Quando que teve profeta, irmãos? Quando foi prometido vir um profeta? Quando, irmãos? Na última era. Quando a igreja estaria naquela condição lá, totalmente escura. Lembra? Mas no tempo da tarde haveria luz. Então os judeus sempre souberam crer em seus profetas. Ele disse, se entre vós houver eu, o Senhor, falarei com ele em sonhos espirituais e em visões. E se o que ele disser se cumprir, então ouvi-lo. Eles foram sempre. Assim é como eles falharam em reconhecer a Jesus. E tiveram que classificar como alguma outra coisa, né? Beelzebul, espírito maligno, ele está dizendo aqui, porque ele era capaz de discernir os pensamentos que estavam em seus corações. Nós sabemos que esse é sempre um sinal da palavra. Amém? Vamos parar aqui em Hebreus 4, né? Anote aí. Vou anotar aqui. Você viu que ele está fazendo uma base para entrar aonde, irmãos? Na festa das trombetas. Vocês foram abençoados? Vocês gostaram, não? Amém? Tá. Vocês viram, irmãos, como é importante, quando você vai ler, né, como nós estamos lendo aqui, você entender a linha que o profeta está dando, porque se você ler sem essa base aqui, você não entende nada da mensagem. Quantos já leram assim e não entenderam? Diga, né, levante a mão, deixa eu ver. Quantos? Você lê e não entende. Agora, se você ler de novo, você vai entender, então ele está falando e explicando uma base sobre ser, né, o ser profético, sobre as revelações e tudo. E aí nós vamos seguir por aqui. Amém? Nós vamos parar aqui, se Deus permitir. No próximo culto nós vamos continuar. Agora tem muita coisa boa mais para dentro ali, né? Porque nós nem entramos ainda na festa dos das trombetas,
Mas nós podemos dizer nesta noite, né? Creio que todos podem dizer nesta noite, dizer obrigado, né? Por nós reconhecermos o profeta de Deus. Amém? Não podemos dizer assim, irmãos? Os judeus sempre souberam crer em seus profetas. E nós também sabemos crer em nosso profeta. Sempre souberam crer em seus profetas. Porque Deus não revela sem profeta. Olha o quanto de valor que você tem que começar a dar mais, como ele disse, mais valor a esse ser profético nesses últimos dias. Irmãos, olha que valor. É um sistema do homem? Não. É uma organização, irmãos? Não. É um grupo? Não. Deus não trabalha com isso. E da onde saem os grupos? Agora, vamos apertar um pouco aí. Nós estamos terminando. Tá? Da onde saem os grupos? Da mensagem, irmãos. Da palavra. Mas o que eles têm? Eles têm a palavra completa, irmãos? Não. Eles têm parte. E como identificar, então? Pelos frutos. Identifica pelos frutos. Olha como agem. Olha como falam. Olha como fazem. Olha o caráter. Observe estas coisas. Amém? Levante as suas mãos aos céus. Pai bendito. Estamos gratos por termos a essa mensagem profética nesses últimos dias. A mensagem da águia, Senhor, que nos faz a olhar e viver e discernir estas coisas, Pai. Agradecemos por esta base nesta noite e pedimos que o Senhor continue conosco no decorrer da caminhada, enquanto aguardamos, Pai, nossa transformação. Estamos perto da transformação dos nossos corpos mortais para os corpos imortais e assim encontrarmos com o Senhor nos ares. Pai bendito, cada mãe, cada pai, cada família, cada um que nos ouviu nesta noite também, possa meditar profundamente nisso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um e até nos encontrarmos novamente, né? Se Deus assim nos permitir.